Audiobook do livro Seth Fala, A Eterna Validade da Alma. Introdução. Este livro foi escrito por uma personalidade chamada Seth, que descreve a si mesmo como uma essência de energia da personalidade, que já não tem forma física. Durante mais de 7 anos, falou através de mim em sessões de transe 2 vezes por semana. Minha iniciação psíquica começou realmente numa noite de setembro de 1963, quando estava sentada escrevendo poesia. De repente, minha consciência abandonou meu corpo e minha mente foi invadida por uma inundação de ideias surpreendentes e novas para mim naquela época. Quando voltei para meu corpo, descobri que minha mão tinha produzido uma escrita automática, que explicava muitos dos conceitos que me tinham sido dados. Inclusive, tinha posto um título a essas notas: O Universo Físico como a Interpretação de uma Ideia. Por causa dessa experiência, comecei a investigar a atividade psíquica e planejei escrever um livro sobre esse tema. Assim foi como meu marido Rob e eu experimentamos com uma tábua de espiritismo, entre parênteses, tábua Ouija, ao final de 1963. Ao cabo de umas poucas sessões, o ponteiro começou a soletrar mensagens que diziam vir de uma personalidade chamada Seth. Nem Rob nem eu tínhamos tido experiência psíquica alguma, e quando comecei a prever as respostas do tabuleiro, dava por certo que vinham de meu subconsciente. Algum tempo depois, senti a necessidade de pronunciar as palavras em voz alta, e 1 mês mais tarde, Seth falava através de mim em estado de transe. As mensagens pareciam começar onde terminava a interpretação de uma ideia. E mais tarde, Seth nos disse que minha experiência de expansão de consciência tinha representado sua primeira tentativa de contato. Desde então, Seth editou de forma continuada um manuscrito que agora tem mais de 6.000 páginas datilografadas. Chamamos de Material 7 e trata de matérias como a natureza da realidade física, o tempo, a realidade, o conceito de Deus, os universos prováveis, a saúde e a reencarnação. A inegável qualidade do material nos atraiu desde o começo e foi esta a razão que nos fez continuar. A partir da publicação de meu primeiro livro neste campo, começaram a chegar cartas de desconhecidos que solicitavam a ajuda de Seth. Começamos a manter sessões para aqueles que tinham uma maior necessidade de ajuda. Algumas dessas pessoas não podiam ir às sessões, pois viviam em outra parte do país. Mas, apesar disso, o conselho de Seth lhes servia de ajuda e a informação que dávamos por correio sobre antecedentes individuais destas pessoas resultaram ser corretas. Rob sempre toma notas das sessões de Seth, utilizando seu próprio sistema taquigráfico. Mais tarde, as datilografa e as anexa à nossa coleção do material 7. As excelentes notas do Rob mostram as circunstâncias em que têm lugar as sessões. Seu apoio e estímulo me foram sempre de grande valor. Segundo nossa maneira de pensar, tivemos mais de 600 entrevistas com o universo, embora Rob nunca o descrevesse assim. Estas entrevistas têm lugar em nosso amplo e bem iluminado salão, embora em termos mais profundos, transcorrem na área da personalidade humana que está fora do espaço. Não é minha intenção insinuar que possuímos a pedra angular da verdade ou dar a impressão de que esperamos impacientemente conhecer segredos não desvendados sobre as eras que virão. Sei que todo mundo tem acesso ao conhecimento intuitivo e pode obter informações da realidade interna. O universo fala com cada um de nós a este respeito, em nosso caso, o faz através das sessões de Seth. No Material de Seth, publicado em 1970, expliquei esses acontecimentos e expus as opiniões de Seth sobre uma grande variedade de temas extraídos de nossas sessões. Também descrevi os encontros que mantivemos com psicólogos e parapsicólogos, em uma tentativa de entender nossas experiências e colocá-las no contexto da vida normal.
assim como as provas que fizemos para verificar a capacidade clarividente de Sete. Parece-nos que Sete aparece sempre em meio de uma sinfonia de cores. Resultou-nos extremamente difícil encontrar peritos em todas as matérias que compõem o sempre crescente corpo do trabalho de Sete. Esta é a razão pelo que necessariamente o material Sete deixa muitas questões sem resposta e muitos temas sem explorar. Entretanto, 2 semanas depois de acabá-lo, Sete nos ditou o esboço do presente manuscrito, mediante o qual ele seria livre de poder expressar suas ideias à sua maneira. Há aqui uma cópia desse esboço, que foi dado na sessão 510 de 9 de janeiro de 1970. Como poderão ver, Sete me chama de Hubert e Joseph Robb. Estes nomes representam a totalidade de nossa personalidade para poder distinguir a de nosso ser atual, orientado fisicamente. Neste momento, estou trabalhando em outro material que lhes será entregue mais adiante. Assim, terão que me aguentar durante algum tempo mais. Eu gostaria de lhes dar uma ideia superficial do conteúdo do meu livro. Tratará de temas diversos. O livro incluirá uma descrição da maneira em que se está escrevendo e os procedimentos necessários para transmitir minhas próprias ideias a Hubert, de tal modo que ele possa expressá-las em palavras. Não tenho corpo físico, e mesmo assim estou escrevendo este livro. No primeiro capítulo explicarei como e por quê. Entre parênteses. Agora, escreveu Robb em suas notas, o ritmo de Jane havia se reduzido grandemente e fechava os olhos frequentemente. Fazia muitas pausas, algumas muito longas. Fecha parênteses. O capítulo seguinte descreverá o que vocês chamariam de meu ambiente atual, minhas características presentes e a de meus associados. Assim chamo aquelas pessoas com as quais me relaciono. O seguinte falará de meu trabalho e daquelas dimensões da realidade às que me conduz, porque tal como viajo à sua realidade, também o faço a outras para cumprir com um propósito meu, que devo completar. O seguinte tratará de meu passado e sobre algumas das personalidades que fui e conheci. Também quero esclarecer que o passado, o presente e o futuro não existem, e explicar que não é contraditório o fato de que eu me refira às existências passadas. Tudo isto poderia estender-se a 2 capítulos. O seguinte irá expor a história de meu encontro com Hubert a partir de meu ponto de vista, é óbvio, e a maneira pela qual estabeleci contato com sua consciência interna muito antes que algum de vocês soubesse sobre fenômenos psíquicos ou sobre minha existência. O capítulo seguinte tratará da experiência de qualquer personalidade no momento da morte e as distintas variações dessa aventura fundamental. Usarei algumas de minhas próprias mortes como exemplo. O seguinte falará da experiência posterior à morte, com todas as suas variantes. Ambos os capítulos abordarão a reencarnação referente à morte, com especial atenção à morte que sobrevém ao final da última encarnação. O seguinte se referirá à realidade emocional do amor e às relações entre as distintas personalidades, e ao que lhes ocorre durante as sucessivas reencarnações, já que alguns caem no caminho e outros ficam retidos. O capítulo seguinte tratará de sua realidade física, tal e como aparece ante mim e ante outros como eu. Este capítulo conterá alguns pontos fascinantes, já que, além de formar parte da realidade física que conhecem, também são partes de outros ambientes igualmente válidos em outras realidades, graças a seus pensamentos, desejos e emoções atuais. O seguinte falará da eterna validade dos sonhos, como porta de entrada para outras realidades, e como áreas abertas através das quais o ser interior vislumbra as múltiplas facetas de sua própria experiência e se comunica com outros níveis de sua realidade. O seguinte se aprofundará neste tema
para o qual relatarei as distintas maneiras em que entrei em sonhos alheios como instrutor e guia. O seguinte explicará os métodos básicos de comunicação que usam qualquer tipo de consciência, de acordo com seu grau de evolução, encontra-se ou não em um corpo físico. Isso nos remeterá à comunicação básica usada pelas personalidades humanas como vocês as entendem, e mostrarei que as comunicações internas independem dos sentidos físicos, os quais são meras extensões físicas da percepção interna. Explicarei ao leitor como vê o que vê e ouve o que ouve e por quê. Proponho-me lhe demonstrar que ele é um ser independente de sua imagem física, e espero ser capaz de lhe dar algum método que possa lhe provar minha tese. O capítulo posterior relatará as distintas experiências que tive em todas as minhas existências com essas gestalt em pirâmide, das quais falarei no transcurso do livro, e se referirá à minha própria relação com a personalidade que vocês chamam Set 2 e com outras consciências multidimensionais muito mais evoluídas que a minha. Essa será a minha mensagem ao leitor. Essencialmente, sua personalidade não é mais física que a minha, e quando lhes relatar como é minha realidade, estarei lhes relatando também a sua. Haverá um capítulo sobre as religiões do mundo e sobre as verdades e distorções que encerram. Falarei dos 3 Cristos e de algumas verdades concernentes a uma religião perdida que pertenceu a um povo do qual não tenho informação. Este povo viveu em um planeta que estava no mesmo espaço que agora ocupa sua Terra, antes que existisse seu planeta. Eles o destruíram por causa de seus próprios enganos e reencarnaram uma vez que seu planeta estava pronto. Suas lembranças conformariam em seguida a base para o nascimento da religião como a concebem agora. Haverá um capítulo sobre deuses prováveis e sistemas prováveis. Haverá também um capítulo de perguntas e respostas. E haverá um capítulo final, no qual pedirei ao leitor que feche os olhos e tome consciência da realidade em que existe e de sua própria realidade interna. Também lhe darei o método para fazê-lo. Nesse capítulo, convidarei ao leitor a usar seus sentidos internos, para que me possa ver à sua maneira. Embora minhas comunicações chegarão exclusivamente através do Hubert, para proteger a integridade do material, convidarei ao leitor a que se faça consciente de minha própria personalidade, a fim de que possa dar-se conta de que é possível a comunicação com outras realidades e que ele está também aberto a percepções que não são físicas. Este é o esquema do livro, mas só é um esboço de minhas intenções. Não dou um esquema mais completo porque não quero que Hubert me antecipe. Veremos com todo detalhe a dificuldade que encerram estas comunicações, e deixarei claro que as chamadas comunicações paranormais vêm de distintos níveis da realidade e descrevem a realidade em que existem. Portanto, descreverei a minha própria e outras que também conheço. Com isto, não quero dizer que não existam outras dimensões que desconheço. Ditarei o livro durante nossas sessões. Este será o título de nosso livro. Set fala: a eterna validade da alma. Use o termo alma, porque é um conceito que tem significado para a maioria dos leitores. Sugiro-lhes que eles se equipem com boas plumas e canetas. Como conheço o esforço que requer escrever um livro, senti certa cautela quando Set falou de escrever o seu próprio. Embora soubesse perfeitamente que ele podia fazê-lo, uma parte dúbia minha dizia: sem dúvida o material Set é realmente significativo. Mas o que sabe Set de escrever um livro, ou sobre a organização que isso requer, ou sobre como dirigir-se ao público? Rob me dizia constantemente que não me preocupasse. Meus amigos e os alunos de minhas classes estavam atônitos de que fora precisamente eu a que abrigasse dúvidas, mas eu me dizia que era a pessoa mais indicada para abrigá-las. Bom, já havia uma declaração de intenções. Seria Set capaz de seguir adiante?
Sete começou a ditar o livro na seguinte sessão, a 511, em 21 de janeiro de 1970, e o acabou na 591, em 11 de agosto de 1971. Entretanto, não todas essas sessões foram dedicadas a ditar o livro. Algumas tiveram assuntos próprios, outras a determinadas pessoas que necessitavam de ajuda, e outras a responder perguntas filosóficas sem conexão com o livro. Também tirei umas pequenas férias, mas apesar de todas essas interrupções, Sete sempre retomava o ditado no ponto preciso onde o tinha deixado. Durante o tempo em que Sete trabalhava em seu livro, eu trabalhava 4 horas ao dia em um ritmo próprio. Tinha minhas aulas semanais de PES, Percepção Extrasensorial, e além disso estava saturada pela correspondência que despertou a publicação do material 7. Também comecei a dar uma aula semanal sobre escrita criativa. Por pura curiosidade, dei uma olhada nos primeiros capítulos do livro de 7, mas logo me mantive separada dele. Rob me falava de vez em quando de alguma passagem que pensava que poderia interessar a meus alunos. Além disso, não prestei atenção alguma ao livro, permitindo que 7 o realizasse. Quer dizer, apartei seu trabalho de minha cabeça e às vezes não via o manuscrito durante vários meses. A leitura do livro acabado foi uma experiência deliciosa. Em sua totalidade, me resultava algo completamente novo, apesar de que cada uma de suas palavras tinha saído através de meus lábios e tinha dedicado muitas noites em estado de transe à sua produção. Isto me resultava especialmente estranho, já que como escritor estava acostumado a organizar meu próprio material, seguir a pista e chocá-lo como uma galinha poedeira. Devido à minha experiência pessoal como escritora, sou consciente de quão difícil resulta traduzir material do inconsciente à realidade consciente. Isso se faz ainda mais óbvio quando estou escrevendo um poema. Seja, o que suponha o livro de 7, certamente requer uma grande quantidade de atividade inconsciente operando toda a máquina. Era, portanto, natural que fizesse comparações entre minha própria experiência criativa consciente e o processo de transe requerido para escrever o livro de 7. Queria descobrir por que sentia que o livro de 7 era seu livro, divorciado do meu próprio. Se ambos provinham do mesmo inconsciente, como é que encontrava diferenças subjetivas em meus sentimentos? Essas diferenças se fizeram evidentes desde o começo. Quando estou escrevendo um poema e me chega a inspiração embargante, a emoção e me invadem sentimentos de urgência e descobrimento. Mas, justo antes que isto ocorra, apresentasse uma ideia não se sabe de onde, conforme aparece, como se me fosse dada. Simplesmente aparece e dela emanam novas conexões criativas. Sinto-me alerta e receptiva, suspensa e em um estranho estado de elasticidade psíquica entre a atenção serena e a passividade. Quando estou neste ponto, o poema em si mesmo ou a ideia são os únicos a importar no mundo. É o grande compromisso pessoal, o trabalho e o jogo requerido para ajudar a ideia a emergir, o que faz que o poema seja meu. Estou acostumada a este tipo de experiências desde minha infância, e elas constituem a pedra angular de minha existência. Sem elas, ou quando não estou trabalhando nesse terreno, sinto-me apática e triste. De algum jeito, agora experimento o mesmo sentido de criação pessoal enquanto escrevo esta introdução. Pertence-me. Não me sentia conectada dessa maneira ao livro de 7 e não tinha consciência do processo criativo requerido. Eu entrava em transe, que faço de maneira regular em nossas sessões. 7 ditava o livro através de mim, falando por meus lábios. O trabalho criativo era tão alheio a mim que a esse respeito não podia reconhecê-lo como próprio. Em troca, me dava o livro de 7 como um produto completo e excelente pelo qual me sinto certamente extremamente agradecida. Mesmo assim, cheguei à conclusão de que só meus escritos me proporcionam a classe de satisfação criativa de que necessito, quer dizer, a implicação consciente com o material inconsciente e a emoção da caça.
O fato de que Sete faça seu trabalho não me absolve de fazer o meu. Sentiria que me falta algo se não pudesse continuar meu livro. Qualquer um poderia dizer: é óbvio que no livro de Sete os processos ocultos estão tão afastados de minha própria consciência que o produto final só parece vir de outra personalidade. Unicamente posso manifestar aqui meus sentimentos e assinalar que o livro de Sete, o manuscrito de 6.000 páginas do material 7, não tem nada a ver com minha própria responsabilidade ou expressão criativa. Se ambos vierem do mesmo inconsciente, seria lógico que não houvesse diferenças entre a capacidade produtiva. Apesar de tudo, sou consciente do fato de que eu era necessária para poder produzir o livro de Sete. Ele necessita de minha habilidade com as palavras e, inclusive, acredito de minha maneira de pensar. Minha experiência como escritora ajuda à produção de seu material e também a lhe dar forma, embora tudo isso se faça de uma maneira inconsciente. Deste modo, são importantes certas características pessoais. Suponho como, por exemplo, a habilidade com que posso trocar o centro de atenção de minha consciência. Sete o dá a entender no 4º capítulo quando diz: agora a informação deste livro está dirigida de certa maneira pelos sentidos internos da mulher que está em transe, enquanto eu o dito. Tal esforço é o resultado de uma precisão interna altamente organizada e um grande treinamento. Ela não poderia receber a informação de mim, não poderia traduzi-la nem interpretá-la se estivesse intensamente concentrada no ambiente físico. Entretanto, se o olharmos simplesmente como exemplo de produção inconsciente, o livro de Sete mostra claramente que a organização, o discernimento e o raciocínio não são só qualidades da mente consciente, o que mostra, por sua vez, o alcance e a atividade de que é capaz o ser interior. Não acredito que eu sozinha pudesse fazer algo semelhante ao livro de Sete. O mais que poderia ter conseguido seria possivelmente algum poema ou ensaio notável, e assim mesmo lhe teria faltado a unidade, continuidade e organização globais que Sete deu ao livro. Além disso, estou acostumada a ter experiências especiais durante as sessões que parecem compensar minha falta de consciência durante o processo criativo. Frequentemente participo da grande energia e senso de humor de Sete, por exemplo, o qual me permite gozar de uma riqueza emocional e me conectar com sua personalidade em estranhos níveis. Posso sentir claramente suas mudanças de ânimo e vitalidade, embora não estejam dirigidas a mim, a não ser a pessoa com a qual Sete se comunica nesse momento. Posso senti-las quando passam através de mim. Como mostra as notas do Rob, com frequência tenho outro tipo de experiências quando falo como Sete. Em ocasiões tenho visões internas que umas vezes ilustram o que Sete diz, de modo que recebo informação de duas maneiras distintas, e outras são totalmente independentes da mensagem. Também tive experiências fora do corpo durante as sessões, nas que vi acontecimentos em que a realidade aconteciam a milhares de quilômetros. Sete mostra neste livro que a essência humana é multidimensional, quer dizer, que existimos em várias realidades de uma vez, e que a alma ou ser interior não é algo separado de nós, senão o verdadeiro meio que nos permite existir. Ele insiste que a verdade não se encontrará indo de mestre em mestre, de igreja em igreja ou de disciplina em disciplina, mas sim olhando dentro do ser. O conhecimento íntimo da consciência, os segredos do universo, não são, portanto, verdades esotéricas escondidas das pessoas. São tão naturais ao homem como o ar e estão disponíveis para aqueles que as busquem com sinceridade, observando sua fonte interna. Sete tem escrito um livro que é, em minha opinião, um clássico em seu gênero. Apesar de me referir a ele cautelosamente como uma personalidade, sinto-me obrigada a acrescentar que Sete é um bom filósofo e um psicólogo sagaz, grande conhecedor das curvas da personalidade humana e dos triunfos e derrotas da consciência humana. Sinto-me certamente intrigada pelo fato de que este livro tenha sido escrito através de mim, sem que minha mente consciente estivesse presente em cada momento, procurando, organizando e criticando ansiosamente,
como faz com meu próprio trabalho. Nesse caso, embora minha capacidade criativa e intuitiva goze de plena liberdade, a mente consciente exerce total controle. Mas este livro não foi escrito por si mesmo, como parece acontecer com alguns de meus poemas. Frequentemente, um escritor diz que certo livro se escreveu sozinho, e eu sei ao que se refere. Este, em troca, procede de uma fonte específica e não de uma por aí afora, e transmite, além disso, a personalidade de seu autor, que não é a minha. Esta aventura criativa poderia ser a iniciação de uma personalidade, Seth, que escreve livros. Seth poderia ser, por sua vez, uma criação tal qual é este livro. Nesse caso, seria um exemplo excelente de arte multidimensional, feito em um nível tão alto de inconsciência que o artista não tem conhecimento de seu próprio trabalho e se surpreende ante ele como qualquer outra pessoa. Trata-se de uma hipótese interessante. De fato, Seth fala sobre arte multidimensional neste livro, mas em realidade faz algo mais que escrever livros. É uma personalidade totalmente desenvolvida que se interessa por distintas matérias, escrever, ensinar e ajudar a outros. Seu senso de humor é muito particular e muito distinto do meu. É extremamente perspicaz à sua maneira, é mais terrestre que etérea. Conhece a arte de explicar teorias complexas de uma maneira simples e direta, de pessoa a pessoa, e, o que é ainda mais importante, é capaz de relacionar essas ideias com o viver cotidiano. 7. Está acostumado a aparecer em sonhos a meus alunos e lhes dá instruções de trabalho. Às vezes são métodos para desenvolver suas capacidades e outras para conseguir certas metas. Quase todos os meus alunos têm frequentemente sonhos de ensino, nos que Seth se dirige a eles como a um grupo com o que realiza experimentos oníricos. Em ocasiões, eles o veem tal como Rob o descreve, e outras vezes lhes fala através de minha imagem, como nas sessões normais. Muitas vezes me despertei enquanto estas sessões oníricas tinham lugar, com as palavras de Seth ainda no fundo de minha mente. Não é incomum que meus alunos sonhem com Seth ou inclusive comigo, mas certamente Seth mantém a seus olhos uma posição independente e se converteu em um veículo de instrução até em estado de sonho. Em outras palavras, não só produziu o material Seth e este livro, mas também entra na mente e na sua consciência de muitas pessoas. E isso em apenas 7 anos, o que não deixa de ser um grande lucro para qualquer personalidade, seja qual for seu estado. Mas para uma personalidade não física é verdadeiramente extraordinário. Atribuir toda esta atividade a uma quimera do inconsciente parece muito. Durante um tempo, publiquei 2 livros, terminando o outro e começando um quarto. Menciono isto para mostrar que Seth não interferiu em minha criatividade. Rob e eu nunca nos referimos a Seth com a palavra espírito, pois não gostamos da conotação do termo. Em realidade, o que objetamos é a ideia convencional do que é um espírito, por ser uma extensão de um conceito bastante limitado da personalidade humana, só que projetada quase sem mudanças no mais à frente. Pode considerar-se que Seth é uma representação dramática do inconsciente ou uma personalidade independente. Pessoalmente, não vejo por que estas afirmações têm de ser contraditórias. Seth poderia ser uma representação dramática que atua em um papel real e que trata de nos explicar sua ampla realidade nos únicos termos que nós podemos entender. Esta é minha opinião até o momento. Devido à minha experiência pessoal, principalmente em viagens astrais, estou convencida de que a consciência não depende da matéria física. É certo que a expressão física é agora minha maneira principal de existência, mas isso não me faz pensar que todo tipo de consciência seja física. Acredito que só um egoísmo cego se atreveria a definir a realidade em seus próprios termos ou a projetar suas próprias limitações e experiências a outro tipo de existências. Aceito a ideia de Seth sobre a personalidade multidimensional como a descreve neste livro, porque minha própria experiência e a de meus alunos parecem confirmá-lo. E penso também
que nesse sistema de consciência tão aberto e de tão ilimitada fonte, há um sete independente, que opera de maneira muito distinta da nossa. De que maneira? Para ser franca, devo dizer que não sei. A melhor explicação, de meu ponto de vista, expressei em um breve trabalho intuitivo que escrevi para uma de minhas classes de PAS, onde tentava esclarecer minhas ideias, não só para mim mesmo, mas também para meus estudantes. Robb me tinha mencionado os oradores, como sete chamas neste livro Personalidades, que falaram continuamente ao homem através dos séculos, para lhe recordar sua sabedoria interna, a fim de que este nunca se esqueça. Esta ideia sugestiva foi a que me inspirou a escrever o curto ensaio que incluo aqui, no que exponho o ambiente em que, no meu entender, 7 outros como ele poderiam existir. Formamo-nos de uma maneira que não entendemos. Estamos compostos de elementos, substâncias químicas e átomos, e mesmo assim conseguimos falar e ter um nome. De algum modo, organizamos nossa matéria interna e externa, para que em seguida se condense e se converta em carne e osso. Nossa personalidade ou identidade brota de uma fonte que desconhecemos. Possivelmente, o que realmente somos esperou sempre escondido nas possibilidades de criação, disperso e desconhecido, na chuva e no vento que assolaram a Europa no século XIII, nas altas cordilheiras, nas nuvens que percorreram os céus de outros tempos e lugares, nas partículas de pó, possivelmente tenhamos entrado nas casas gregas. Talvez fomos precipitados dentro e fora da consciência e a inconsciência milhões de vezes, invadidos por um desejo, por um anseio de criatividade e perfeição que escassamente alcançamos a compreender. Por isso, acredito que é possível que agora haja outros, como Sete, também sem imagem, mas com conhecimento. Outros que foram o que somos, e inclusive mais. Outros que recordam o que nós esquecemos. Talvez por meio de uma aceleração da consciência tenham descoberto outras dimensões da realidade, das quais também nós formamos parte. Assim, que lhes damos um nome e aqueles que não o têm, ao igual a nós, somos fundamentalmente anônimos e os escutamos, mas normalmente tratamos de converter suas mensagens em conceitos que nos resultem compreensíveis, além de convertê-los em velhas imagens estereotipadas. Mas eles, os que falam, estão sempre aí, no vento e nas árvores, como forma ou sem ela, e de algum jeito, possivelmente muito mais vivos do que o estamos nós. Através destas vozes, destas intuições, destas visões e destas mensagens internas, o universo fala pessoalmente com cada um de nós. Estão se dirigindo a ti e também a mim. Aprende para ouvir suas próprias mensagens sem distorcê-las e sem tentar traduzi-las a velhos alfabetos. Durante as classes e frequentemente também na vida, acredito que respondemos a eles. Às vezes, inclusive, os representamos com sabedoria infantil. Compomos com eles uns dramas primitivos e individuais, dramas que têm em nosso interior um significado que não podemos expressar com palavras. Esta poderia ser o tipo de peça de teatro que os deuses consentem, da que emanam criações de que se estendem em todas as direções. Talvez respondamos por nossa conta aos deuses internos, com esses brilhos íntimos de compreensão que desafiam os nossos conhecimentos tridimensionais. Possivelmente Sete nos esteja levando fora de nossos limites, usuais para outros reinos que são nossos por direito, indispensáveis, tanto se estivermos dentro como fora da matéria. Ou poderia ser ele a voz do conjunto de nossos seres que nos diz: durante os períodos em que os ter corpos conscientes recordem como era e como será o não ter corpo, o ser uma energia em liberdade sem nome, mas com uma voz que não necessita língua,
com uma criatividade tal que não necessita carne. Nós somos como vocês, mas ao inverso. Mas, seja quais forem minhas ideias sobre Sete, ou sobre a natureza da realidade, este manuscrito deve ser considerado um livro em si mesmo. Certamente leva a marca da personalidade de Sete, como todo livro leva indelevelmente impresso o selo de seu autor. As ideias que contém merecem ser escutadas sem importar a fonte da qual procedem e, sobretudo, devido a ela. Ao princípio de nossas sessões, pensei em publicar como se o material fosse meu, sem fazer nenhuma referência de sua procedência, para que eu aceitasse por sua valia. Mas logo não me pareceu justo, porque a maneira em que se produz o material 7 é parte de sua mensagem, e além o reforça. Reproduzimos o ditado de Sete na mesma ordem em que o recebemos, e não tiramos nem acrescentamos nada. Certamente ele conhece a diferença entre a linguagem falada e a escrita. Suas classes são muito mais espontâneas, e nelas há um alto nível de participação. O estilo do livro se parece mais ao de nossas sessões privadas, nas que Sete nos transmite o corpo de seu material. Definitivamente dá maior ênfase ao conteúdo, recalça mais quão escrito ou falado. Não trocamos a estrutura das frases de Sete, à exceção de contadas ocasiões. Alguma vez parti em duas uma frase muito longa, por exemplo. Ele nos indicou quase toda a pontuação, de modo que nos limitamos a pôr os pontos e as vírgulas, os hífens e os parênteses, onde ele sugeria, suprindo suas instruções para não distrair ao leitor. Sete também nos pediu que sublinhasse certas palavras. Suas frases são frequentemente longas, especialmente para a comunicação verbal, mas ele nunca se perde nem confunde seu sentido ou sintaxe. Quando nos parecia que isso tinha sucedido, repassávamos as notas originais da sessão e encontrávamos que o engano se cometeu na transcrição. Destaco isso porque tentei ditar minhas cartas a um magnetófono com pouco êxito. Depois de umas poucas frases, tinha grandes dificuldades em recordar o que havia dito ou minha maneira de expressar. Incluímos às vezes algum material que não é do livro, quando consideramos que era relevante, que arrojava alguma luz sobre o método de apresentação ou que nos permitia conhecer o próprio Sete. Como indicam as notas do Robert, Sete começou a ditar o apêndice logo que terminou o livro. Curiosamente, não me dava conta de que tinha começado a ditá-lo, e estive vários dias me perguntando quem iria encarregar-se dele e se era Sete quando ia começá-lo. E, finalmente, uma última nota de interesse sobre o mesmo tema. Normalmente escrevo 3 rascunhos de meu trabalho, e inclusive assim, às vezes fico insatisfeita. Este livro foi escrito a partir do primeiro rascunho. Além disso, Sete foi capaz de seguir mais fielmente seu esquema de trabalho do que o que faço eu, embora às vezes se desviasse um pouco dele, de acordo com o direito que assiste a todo autor. A partir daqui, Sete fala por si mesmo. Jane Roberts, Elmira, Nova York, 27 de setembro de 1971.